Bem-vindos ao canal 55 de Notícias. Olha, a mais alta corte do Brasil está, de novo, no centro de uma baita polêmica. E tudo começa com um relatório da Polícia Federal, um celular apreendido e menções diretas ao ministro do Supremo. Vamos juntos entender o que está acontecendo. Para a gente não se perder nessa história, a gente vai seguir um roteiro bem simples, tá? Primeiro, como é que esse relatório foi parar lá no STF? Depois, quem são as figuras principais nesse xadrez? A gente vai olhar as reações oficiais, mergulhar na investigação que deu origem a tudo isso e, no final, discutir o ponto-chave, a imparcialidade. Muito bem, vamos começar então pelo estopim, pela faísca que incendiou tudo isso. E aqui está a manchete que fez Brasília tremer. A Polícia Federal, no meio do seu trabalho, periciando o celular de um banqueiro, encontra algo que ninguém esperava: menções ao ministro Dias Toffoli. Isso, pessoal, acende todos os alertas possíveis, porque de repente você tem uma investigação criminal batendo a porta de um dos juízes da mais alta corte do país. Então vamos organizar a linha do tempo para entender direitinho. Dia 11 de fevereiro, o diretor-geral da PF vai pessoalmente entregar um relatório nas mãos do ministro Edson Fachin. A origem desse material? O celular de Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. E o conteúdo? Bom, conversas que citam nominalmente o ministro Dias Toffoli. E é aqui que o nó aperta, porque o Toffoli é justamente o relator, ou seja, o juiz responsável pela investigação que mira o Banco Master. A pessoa citada é a mesmíssima pessoa que julga o caso. É uma situação, para dizer o mínimo, extremamente delicada. Certo, mas quem são exatamente as peças no centro desse tabuleiro? Entender o papel de cada um aqui é fundamental. Pois é, esse resumo aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o ministro Toffoli, que tem o poder de decidir o futuro da investigação. Do outro, Daniel Vorcaro, que é o banqueiro investigado. No meio do caminho, o ministro Fachin, que recebeu essa, digamos, bomba-relógio da PF. E, claro, a própria Polícia Federal, que, ao fazer seu trabalho, acabou criando esse impasse gigantesco. Naturalmente, com uma notícia dessas vindo a público, os envolvidos tiveram que se manifestar. Vamos ver o que eles disseram. A resposta do gabinete do ministro Toffoli foi basicamente um contra-ataque em duas frentes. Primeiro, eles desqualificaram o conteúdo do relatório, chamando tudo de ilações, ou seja, insinuações sem prova. E segundo, atacaram a forma. Disseram que a Polícia Federal nem sequer tem o direito legal à legitimidade para pedir o afastamento de um juiz do caso. Já a defesa do banqueiro Daniel Vorcaro foi por um caminho diferente. Em vez de entrar no mérito das menções, eles miraram no processo em si, reclamando de vazamentos seletivos. A estratégia é clara. Eles estão sugerindo que alguém está soltando pedaços da investigação para manipular a opinião pública e criar uma narrativa que os prejudique. Ok, mas por que essa investigação é tão importante a ponto de causar todo esse rebuliço? Para a gente ter a dimensão real do problema, a gente precisa olhar a origem de tudo. O que, afinal de contas, é o caso Master? Exato. O que a Polícia Federal está investigando? E por que esse caso é tão gigantesco? A resposta, gente, está nesse número aqui, 50 bilhões de reais. Esse é o valor em CDBs, aqueles títulos de investimento que o Banco Master emitiu e que agora estão sob suspeita. A Polícia Federal acredita que o banco pode ter operado uma fraude de proporções colossais. E como essa suposta fraude funcionaria? Parece um roteiro complexo, mas vamos lá. Primeiro, o banco emite uma montanha de títulos prometendo lucros altíssimos. O problema? Aparentemente não tinha lastro, não tinha dinheiro para pagar tudo isso. Segundo passo, para maquiar a situação, eles teriam criado ativos fantasma, créditos que só existiam no papel. E o ato final, que é de cair o queixo, o Master teria vendido uma parte desses créditos falsos para outro banco, BRB, por mais de 12 bilhões de reais. É uma manobra de uma ousadia impressionante. E é aqui que tudo se conecta de novo. Com uma investigação dessa magnitude em jogo, a simples menção ao nome do relator, do juiz do caso, levanta a questão mais fundamental da justiça, a da imparcialidade. Será que ele pode continuar? A palavra-chave aqui é suspeição. No direito, isso acontece quando existe uma dúvida razoável, fundamentada, se um juiz consegue ser totalmente imparcial para julgar um caso. E a regra é clara: se a suspeição for confirmada, ele tem que se afastar. O caso passa para outro juiz e pronto. E o ponto é que essa discussão sobre a atuação do ministro Toffoli não apareceu do nada, não foi só por causa do relatório. Antes disso, algumas de suas decisões já vinham, digamos, levantando sobrancelhas.
Por exemplo, ele mandou que provas ficassem lacradas lá no próprio STF, o que é bem incomum, e depois ele centralizou todas as decisões do caso no seu gabinete. Ou seja, o relatório da PF não foi o começo, mas foi a gota d'água, o catalisador, que jogou um holofote sobre uma relatoria que já estava sob escrutínio. Isso nos leva à pergunta de US$ 1 milhão, que está ecoando em Brasília. Com a relatoria do ministro em xeque, qual é o futuro de uma das maiores investigações financeiras da história recente do Brasil? A decisão sobre a permanência ou o afastamento do relator vai definir não só o rumo do caso Master, mas pode ter consequências profundas na relação entre a Polícia Federal e o STF. Fica a pergunta no ar. O que pesa mais? A palavra de um ministro ou as evidências de uma investigação? A resposta a isso vai definir muito mais do que apenas este caso. Para mais análises como esta, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e ative as notificações.